Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos dar sequência ao capítulo 2 dos 7 saberes necessários à educação do futuro, de Edgar Morin. Então vamos lá, capítulo 2, vou diminuir minha tela aqui, para ficar aqui bem no cantinho, para falar com vocês, e para a apresentação aqui do Edgar Morin, capítulo 2, os princípios do conhecimento pertinente, da pertinência do conhecimento. Sempre lembrando, gente, que aqui o foco é concursos públicos, né? Então, o Edgar Morin é um autor que aparece bastante aí nos concursos e a gente está fez o capítulo 1, se você não assistiu, vai lá no nosso canal, Professor Fábio Inácio, tem lá o vídeo do capítulo 1. E agora nós vamos fazer o capítulo 2, que fala o seguinte: os princípios do conhecimento pertinente. E eu seleciono sempre algumas frases aqui chaves para a gente falar um pouco do livro e fazer uma espécie de resumo, uma resenha aqui do Edgar Morin. Então vamos lá. É o problema universal de todo cidadão do novo milênio, como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las, como perceber e conceber o contexto, o global, a relação de todo partes, o multidimensional e o complexo, para articular e organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os problemas do mundo, é necessário a reforma do pensamento. Então vamos lá, gente. Edgar Morin tem uma preocupação nesse capítulo com os conhecimentos pertinentes. E todos sabem que nós vivemos numa sociedade, num mundo que temos demais informações. Temos muitas informações, muitas, né? A gente tem acesso à internet, canais a cabo, enfim, as comunicações, as facilidades de acesso à informação nunca tiveram tão avançadas quanto no nosso tempo. Porém, como é que a gente articula, organiza essas informações? E aí ele vai dar uma ênfase grande nesse capítulo à questão do contexto, à questão do global, à questão do multidimensional e à questão do complexo, que nós vamos falar de cada item desses aqui. Mas é importante que vocês pensem aqui que o Morin está preocupado como que num mundo que tem tanta informação, a gente consegue transformar essa informação em conhecimento e como esse conhecimento ele tem que ser pertinente. Então vamos lá, selecionei outro trechinho que ele fala assim, ó, a esse problema universal confronta-se a educação do futuro. Portanto, gente, o que nós estamos aqui refletindo é assim, será que a nossa educação dá conta desse conhecimento pertinente? Então vamos ver o que diz Morin. Pois existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro lado, as realidades ou os problemas mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. Gente, nesse capítulo, com relação ao conhecimento, o que o Edgar Morin está nos alertando é que essa fragmentação do conhecimento, essa divisão do conhecimento, ela não auxilia para a gente compreender essa sociedade atual. Veja, quando os saberes estão desunidos, divididos, compartimentados, e aí a gente pode pensar na escola, na nossa realidade, por exemplo, do Fundamental 2 ou dos anos finais agora, né, que é o nome correto, quando a gente tem matemática, português, inglês, educação artística, e muitas vezes essas disciplinas elas não se relacionam, né? Não tem uma ponte. E ele fala da importância, porque os problemas são multidisciplinares, os problemas são transversais, os problemas são globais, planetários. Veja a pandemia,
que começou lá na China e virou um problema global, um problema planetário, um problema que atingiu o mundo inteiro. Então, e a gente vê a dificuldade que nós estamos tendo em enfrentar essas situações. Então, Mohan vai falar muito disso nesse capítulo aqui. Então, vamos para aqui. E nessa inadequação, tornam-se invisíveis. E aí, Mohan está falando dessa inadequação, né, de dividir os saberes, de compartimentar. E aí, o que desaparece, o que se torna invisível, segundo a visão de Mohan? O contexto, o global, o multidimensional e o complexo. Olha, isso aqui tem uma cara de questão, gente. Veja, Mohan vai falar nessa inadequação, nessa divisão excessiva, nessa especialização excessiva, o que se torna invisível? O contexto, o global, o multidimensional e o complexo. Isso aqui você não pode esquecer, é fundamental nesse capítulo 2. E aí vamos para o contexto. O que ele fala sobre o contexto? O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu contexto adquirem sentido. Bastien, ele cita aqui um trecho, a contextualização é a condição essencial da eficácia do funcionamento cognitivo. Então, pensando aqui na questão da educação, muitas vezes você tratar de um tema e não abordar o seu contexto, né? Aquilo que está ali dando sentido àquela informação, pode ser insuficiente. Veja, pensemos aqui em algumas coisas. Vou citar o exemplo que ele coloca do amor. O amor, dependendo de cada sociedade, ele pode adquirir uma forma, um contexto. Um amor que existe na cultura muçulmana é diferente da que existe na cultura ocidental. Então, o contexto é diferente. Vamos pensar que em algumas culturas ocidentais existe a questão da paixão, de um se apaixonar para o outro. Você vai para algumas culturas islâmicas, muçulmanas, do islamismo, ali do Oriente, você vai ver que o amor tem um outro significado nos casamentos que são definidos desde cedo pelos pais e que eles veem mais o amor como uma construção, uma convivência, enfim. Então, você precisa contextualizar, né? As coisas têm contexto. Eu costumo usar o exemplo aqui da Baixada Santista, que nós chamamos de pão francês, nós chamamos de média, né? A gente fala assim, me vê 6 médias na padaria. Se você falar isso em São Paulo, isso não tem o menor sentido, média é café com leite, mas na Baixada Santista isso tem todo sentido, média significa pão francês. Dentro daquele contexto, isso faz sentido. Então é importante que a gente sempre... Eu dei um exemplo banal aqui, mas serve para várias coisas. A gente precisa contextualizar as questões para que esse conhecimento seja pertinente. Tá? Então vamos para uma pergunta aqui, ó. Segundo, essa pergunta eu elaborei porque pode aparecer aí na prova e eu fiz mais ou menos dentro do estilo VUNESP. Segundo Edgar Morin, na obra Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, para que tenhamos conhecimentos pertinentes, é necessário que a educação torne evidentes a conteúdos e disciplinas bem compartimentadas, c. transversalidade e a interdisciplinaridade sem esquecer os conteúdos. C. O ensino baseado na técnica e na racionalidade absoluta, abrindo a mão de qualquer emoção. D. O contexto, o global, o multidimensional e o complexo. E
o conhecimento que envolve as mais avançadas técnicas da área da tecnologia. Gente, o que normalmente as bancas fazem? Elas sabem que grande parte dos candidatos sequer olha os textos, sequer vai lá olhar os textos, né? Então, quando o candidato vai muito pelo título, ele vê assim, bom, os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Ele não tem a mínima ideia do que o Edgar Morin fala. Ele vê essa alternativa aqui e conhecimento das mais avançadas técnicas da área da tecnologia, um aluno que nunca nem passou perto do livro do Morin, ele tende a marcar aí, né? Porque ele vai falar assim, não, realmente, futuro é tecnologia, né? Então, gente, a banca costuma fazer isso. A alternativa correta, você que já respondeu aí, você certamente foi na letra D, que ele fala, tem que tornar evidente o contexto, o global, o multidimensional e o complexo. Nada de conhecimento bem compartimentado, ele está criticando isso, conhecimento bem compartimentado. Ele chega a falar assim de transversalidade, interdisciplinaridade, só que ele não menciona aqui sem esquecer o conteúdo, e também ele diz que nas palavras dele, tornar evidentes, é isso aqui, o contexto global, o multidimensional e o complexo. Claro que isso aborda também a transversalidade, a interdisciplinaridade, mas não dessa forma que está aqui na letra B, né? Falando de conteúdo. Um ensino baseado na técnica e na racionalidade absoluta, abrindo a mão de qualquer emoção. Não, quem viu a minha primeira aula, viu que Morin fala da importância também da questão emocional, do equilíbrio que tem que haver entre razão e emoção. Tá? Então, não tem, a única alternativa aqui é a alternativa D. Né? Como nós vimos lá, voltando aqui, olha aqui, ó, nessa equação tornam-se invisíveis o contexto global, e isso que Morin fala que nós temos que tornar evidentes na educação. Tá bom? Então, marque letra D, marque correto aí, tá? Vamos falar agora do global, a relação entre o todo e as partes, como Morin fala. Então, global, gente, é mais que o contexto, né? É mais que o contexto. É o conjunto de diversas partes ligadas a ele, de modo interretroativo ou organizacional. Dessa maneira, uma sociedade é mais que um contexto, é o todo organizador do qual fazemos parte. Então, gente, se a gente pensar, por exemplo, no corpo humano, que é o DNA, se a gente pensar que através do nosso DNA a gente consegue descobrir várias coisas, de quem é aquele ser, aquele DNA pertence a qual ser humano? É uma partezinha que identifica o todo. Veja, nos filmes você costuma ver, né? Um fio de cabelo pode revelar o assassino. É uma pequena parte que revela o todo. Então nós temos que entender o global. O global é mais do que o contexto. Ele é muito mais do que aquele contexto. Veja, eu usei um exemplo ali de um contexto local, da Baixada Santista, de um contexto de uma cultura islâmica, de um contexto de uma cultura indígena, tá? Mas quando a gente fala do global, nós estamos falando de todas as partes que são interligadas, que se relacionam, que se retroalimentam ali, né? Que tem trocas ali. Enfim, você é influenciado, você influencia, né? Então tem toda essa troca. E, enfim, e aí o exemplo que ele dá aqui do corpo humano, né? Das células, né? Eu coloquei aqui o DNA para vocês entenderem que quando a gente pega uma partezinha ali, a gente consegue descobrir o todo, né? O todo, quem é aquele ser humano, enfim. Então a gente precisa entender o global também. Estudar as partes sim é importante, mas entender o global. Não ficar restrito, porque a crítica do Morin é ficar restrito àquela partezinha ali, sem perceber, sem colocar em evidência a questão do contexto, a questão do global, a questão do multidimensional,
né, e a questão da complexidade. Então vamos ver aqui agora o item multidimensional. Unidades complexas, como o ser humano ou a sociedade, são multidimensionais. Isso é importante a gente entender. Gente, um ser humano, a sociedade, ela tem várias questões que estão ali presentes. Várias, são muitas coisas. Por exemplo, nós temos a questão biológica, a questão psico, a questão social, a questão afetiva, a questão racional. Todas elas estão juntas ali, todas elas compõem um ser humano, compõem a sociedade. Não existe uma sociedade só biológica, uma sociedade só psíquica, uma sociedade só social. A sociedade é formada por isso, ela é multidimensional. A sociedade comporta as dimensões histórica, econômica, sociológica, religiosa. Então é importante que quando a gente está aprendendo, quando a gente está passando nossos conhecimentos, a gente tenha consciência disso e mostre isso, que a sociedade é multidimensional, que ela não é uma sociedade, ela envolve questões históricas, questões econômicas, questões sociológicas, questões religiosas. Basta você pegar lá a questão da rivalidade entre israelenses e os judeus e os islâmicos, né? Toda aquela situação que existe ali na faixa de Gaza, que existe com Israel. Então você vai ver lá, tem dimensão histórica, tem questão econômica, tem questão sociológica, tem questão religiosa, tudo. E para você compreender aquilo, se você olhar só uma parte, você vai ter uma compreensão até equivocada do problema, né? Então você precisa, para transformar esse conhecimento em pertinente, para que esse conhecimento seja pertinente, você precisa reconhecer o caráter multidimensional e nele inserir esses dados, né? Lembrando aqui que o Mohan está falando da questão que é importante para a educação do futuro. E vamos aqui no complexo. O que ele fala do complexo? O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. E ele usa aqui até complexos, significa o que foi tecido junto. Então, lembra que eu acabei de citar que quando a gente tem uma questão numa sociedade, envolve vários temas ali, sociológicos, econômicos, históricos, religiosos, isso é complexo, né? E a gente tem que enfrentar essa complexidade dos problemas. A complexidade é a união entre unidade e a multiplicidade, e a educação deve promover a inteligência geral. Gente, aqui vamos lá, a gente não pode simplesmente tentar entender uma coisa sem esse olhar de que as coisas são complexas. As coisas são complexas, são multidimensionais, elas precisam ser contextualizadas, né? Elas precisam ser vistas de um ponto de vista global, e aí o Mohan vai falar desse conceito que ele usa aqui, que é o de inteligência geral. E aí vamos ver o que é inteligência geral, outro tema que eu acho que pode aparecer na prova. Quanto mais poderosa é a inteligência geral, maior é sua faculdade de tratar problemas especiais. A educação deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas essenciais e, de forma correlata, estimular o uso da inteligência geral. Este uso pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e viva durante a infância e a adolescência. Gente, esse trecho aqui, para cair numa prova, ele é sensacional. Ele é sensacional. Por quê, gente? É o que o Mohan fala da educação, e aqui vai tocar em temas, né, ligados às nossas crianças e adolescentes, que eles têm uma grande curiosidade. E aí a escola,
né, ao invés de incentivar essa curiosidade, de cultivar, de fazer com que ela cresça, fazer com que ela se desenvolva, fazer com que cada vez mais as crianças e os adolescentes sejam curiosos, que eles expandam isso, né? A instrução, ao contrário, extingue, que ele vai colocar, que ela teria que estimular e, na verdade, ela acaba até servindo como um limitador, muitas vezes, dessa curiosidade. Ao invés de despertá-la, ao invés de estimulá-la, ela acaba até, vou usar uma palavra mais forte, matando essa característica que ele diz que está tão presente nas crianças e nos adolescentes, né? Então, é importante você ter isso em mente. E aí eu coloquei aqui, ó, segundo Edgar Morin, na obra Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Então, vamos lá. Ele diz, a educação deve favorecer, certo? Deve favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas essenciais e de forma correlata estimular o uso total da ou do, né? Até aqui para você complementar a frase. É uma característica que aparece muito nas provas da VUNESP. Este uso total pede o livre exercício da curiosidade, a faculdade mais expandida e mais vivida durante a infância e a adolescência, que com frequência a instrução extingue e que, ao contrário, se trata de estimular ou, caso esteja adormecida, de despertar. Veja, esse é um trecho que toca muito assim diretamente naquilo que nós, educadores, trabalhamos, que são crianças e adolescentes. Por isso que eu aposto muito nesse trecho para cair na prova. Essa questão fui eu que elaborei, né? Não é uma questão que está dada em qualquer concurso, mas, enfim, eu peguei algumas ideias importantes aí diante daquilo que eu vejo que as provas têm cobrado, principalmente com a característica da VUNESP. E aí ele vem aqui, ó, estimular o uso total da criatividade, blá, blá, pensamento crítico, inteligência geral, interação, liberdade. E aí, gente? Esse fácil porque acabei de comentar com vocês, né? Então, mas veja, se você não viu a obra, aquele aluno que sequer chegou perto dos 7 saberes necessários para a educação, ele pode colocar criatividade, criatividade e tal, né? Encaixa bem, pensamento crítico, isso é legal, sempre vejo falar de pensamento crítico e tal. Né? Interação, liberdade, que ele vai pensar menos sobre inteligência geral, gente. Porque ele não leu a obra, então ele não vai colocar isso de jeito nenhum. E aí, qual que é a alternativa certa? C, de inteligência geral, como nós acabamos de ver. É assim que as bancas fazem. Elas armam um texto para quem não leu. Por quê? Elas vão privilegiar aqueles alunos que estudaram. Está correto, certo? Você que foi lá, se dedicou, assistiu o vídeo, pegou um pouco da obra, leu, né? Você vai saber que aqui o completar aqui é inteligência geral. E aí você acerta a questão, certo? Vamos aqui falar um pouco de antinomia, como diz Morin, desculpa. O que seria antinomia, né? Antinomia seria mais ou menos uma contradição entre princípios, né? Com princípios contraditórios, né? Coisas que parece que é um jeito, mas na verdade aquilo nega, enfim, é uma contradição. Então vamos lá, isso significa antinomia. Então vamos aqui ver o que Morin diz. Efetuaram-se progressos gigantescos nos conhecimentos no âmbito das especializações disciplinares,
durante o século XX. Porém, esses progressos estão dispersos, desunidos, devido justamente à especialização, que muitas vezes fragmenta os contextos, a globalidade e as complexidades. Qual é a crítica aqui do autor? Ele está falando assim, ó, nós vivemos aqui, isso é a contradição. Nós vivemos um século onde nunca se pesquisou tanto, se especializou tanto, né? Tem gente que pesquisa coisas assim, bem objetos muito específicos, né? Então o conhecimento foi se fragmentando, as pessoas foram se especializando tanto que esqueceram, né, da questão do contexto, do global e das complexidades. E aí se fecharam no mundo tão especializado que perdeu a questão global, a questão da complexidade, e que Morin fala que é essencial para a educação do futuro. E diante do que nós estamos vendo, a gente tende a concordar com Morin, porque realmente talvez o ser humano começou a entrar numa trilha de conhecimento, de se especializar tanto, mas tanto, que esqueceu que o mundo não é aquele único objeto de pesquisa, que não é aquela pequena parcela da sociedade, mas que existe todo como eu diria, uma relação de fatos que fazem com que as coisas aconteçam. Uma relação de interações, de imbricações que façam com que as coisas aconteçam. Vamos pensar no que nós estamos vivendo agora, a questão da pandemia, a questão do coronavírus, como isso mexeu com diversos setores, com diversos campos, né? Mexeu com a humanidade inteira e que a saúde sofreu, a economia, a educação, nós estamos aí em ensino remoto, a gente também não se achava como faz isso, enfim. Eu estou dando esse exemplo porque mesmo com todo o nosso conhecimento, nós fomos pegos, de certa forma, de surpresa. O mundo parou e nem todo o nosso conhecimento foi suficiente para a gente enfrentar uma questão que nós vemos que tem tanta falta de um caminho, né? Tanta gente que se especializou em vírus e a gente não conseguiu dar conta dessa situação, tá? Estou apenas contextualizando aqui, né? Mas então vamos lá para o que ele vai dizer dos problemas essenciais, tá? Só para voltar aqui, gente, o que o Morin vai ver é que essa excessiva especialização, ela gerou essa contradição, né? Ao invés de gerar um conhecimento, ela gerou uma fragmentação do conhecimento que foi extremamente prejudicial, tá? E aí vamos para os problemas essenciais de que o Morin vai falar, né? E aí ele vai falar de disjunção e também vai falar de especialização fechada. Veja que ele está batendo muito nessa tecla, né? Porque às vezes também a gente acha que a especialização dessa forma, né, ela seria algo bom, mas a gente está vendo que se não envolver aquilo que ele fala do contexto, né, de entender a complexidade, de entender a questão global, essa hiperespecialização ela vai ser ruim. Então ele fala que, de fato, a hiperespecialização impede tanto a percepção do global, porque ela fragmenta em parcelas, quanto do essencial, que ela dissolve. Então, mesmo aquele objeto que ela pesquisa, né, aquilo acaba dissolvido, meio que sem sentido, por essa hiperespecialização, tá? E aí ele impede até de tratar corretamente os problemas particulares, que só podem ser pensados e tratados em seu contexto. E aí eu até quero citar aqui um exemplo da medicina, né?
Às vezes a pessoa se especializa tanto numa área, que ela não consegue ver o paciente como um todo, que o paciente é um ser humano, que o paciente tem sentimentos, que o paciente sofre, né? Que ele vive em determinado lugar, e por isso que às vezes a medicina é tão fria. Por isso que às vezes os médicos, né? Claro que não são todos, eu tenho muitos médicos que são maravilhosos, mas existem muitos médicos que se fecham no seu campo de conhecimento e esquecem que estão tratando de seres humanos. E os seres humanos, muitas vezes, eles não querem ver só curado a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca. Ele quer chegar lá e, além daquele médico que especializou em neurologia ou outro campo da área lá que envolve essa parte, nem sei se é isso que cuida de dor de cabeça, eu estou aqui apenas colocando um exemplo, mas o médico, você vai lá, você não quer só que ele apenas cure a sua dor de cabeça constante, mas você quer chegar lá, você quer ser atendido com respeito, você quer ser visto como um ser humano, e às vezes isso não acontece, né? Você chega lá, ele vê você como quase um objeto, né? E você sai de lá talvez pior do que você entrou. Então, às vezes a hiperespecialização, ela faz com que... Isso acontece também com o educador, viu, gente? Professor que se hiperespecializa lá e acha que o mundo é só aquela matéria, aquela disciplina dele. Não, o mundo é mais que isso, né? O mundo, como diz Morin, o mundo tem problemas que são globais, tem problemas que são complexos e eles envolvem várias áreas e se relacionam. Então, essa crítica que ele está fazendo. E aí ele fala, entretanto, os problemas essenciais nunca são parcelados, e os problemas globais são cada vez mais essenciais. Enquanto a cultura geral comporta a incitação à busca da contextualização de qualquer informação ou ideia, a cultura científica e técnica disciplinar a parcela desune e compartimenta os saberes, tornando cada vez mais difícil a sua contextualização, né? Então, gente, é exatamente o que eu falei para vocês aqui, que essa excessiva, né, especialização às vezes acaba sendo muito prejudicial. E você pode pensar aqui nos grandes problemas, né, da humanidade neste momento, como, por exemplo, a questão ambiental. A questão ambiental, ela muitas vezes, ela nasce dessa hiperespecialização que não percebe alguns problemas que atingem a humanidade. Se desenvolvem técnicas de agricultura, de aumentar a plantação, mas não se percebe, por exemplo, que ela destrói a terra, que ela cria verdadeiros desertos, enfim. Então, a humanidade às vezes não pensa na questão global, no aquecimento global, como isso interfere com os outros seres vivos. É isso que o Morin está chamando a atenção, né? E aqui, quando ele fala de disjunção, eu preciso explicar a palavra, né? Esqueci de falar da palavra. Disjunção seria o ato de disjungir, né? De desunir, de separar. É isso que é disjunção. Eu sempre gosto de explicar as palavras, gente, porque assim, às vezes, eu quando assisti a aula, às vezes os professores falavam as palavras, eu não sabia nem o que se tratava. Aí eu ficava falando assim, nossa, será que ele sabe que eu não sei? Então, assim, disjunção seria desunir, né? Então é importante para que vocês entendam. E aí ele vai falar de novo, da redução e da disjunção, ou dessa desunião. Então ele coloca aqui, até meados do século XX, a maioria das ciências obedecia ao princípio da redução, que limitava o conhecimento do todo ao conhecimento de suas partes,
como se a organização do todo não produzisse ao conhecimento das suas partes, como se a organização do todo não produzisse qualidades ou propriedades novas em relação às partes consideradas isoladamente. Como na nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e não unir conhecimentos. E aqui, gente, a gente pode pensar na escola, nos anos finais, como a gente separa, né? Como a gente compartimenta a matemática, como a gente compartimenta a história, como a gente compartimenta a geografia, como se elas fossem cada um mundo isolado. E a gente às vezes não une. Por isso que faz tanto sucesso aqueles projetos que unem conhecimentos. Une matemática com ciência, com geografia, com história, porque aquilo realmente cria um conhecimento pertinente para o aluno. Faz sentido para ele. E a especialização, ela acaba gerando o que o Morin vai chamar, ele usa um termo em inglês, e até no livro o termo aparece sem o know, né? Know seria no man's land, que é um termo em inglês que seria mais ou menos assim como terra de ninguém, né? Então, quando eu separo, eu faço essa disjunção da matemática, do português, do inglês, da geografia, eu crio algumas áreas, né, que ele vai falar aqui, ó, as interações, as retroações, os contextos e as complexidades que se encontram na man's land. Aqui, eu não sei se eu estou correto, mas talvez na tradução deveria ter um no man's land, que faz mais sentido. Entre as disciplinas, tornam-se invisíveis. Então, os grandes problemas humanos desaparecem em benefício dos problemas técnicos particulares. Você cria uma espécie de... Isso aqui significaria terra de ninguém, né? Conhecimento fragmentado vai criar algumas coisas que são terra de ninguém, que não é de ninguém, né? Então, é um conhecimento que fica perdido, né? Eu não sei se eu usei a pronúncia correta aqui, meu inglês não é dos melhores, não é nada bom. Mas assim, e aí, gente, essa forma que o Morin está criticando, que divide demais e cria um quebra-cabeça ininteligível, vai criar também o que a gente fala de uma inteligência míope, uma inteligência que é normalmente cega e que não faz a gente enxergar os principais problemas da humanidade, os problemas que são multidimensionais, os problemas que são complexos, os problemas que são planetários, né? E essa cegueira da humanidade, né, dessa forma, vai gerar aí problemas, inclusive na educação. E a gente está vendo que realmente isso é verdade, né? Então, a gente fica cego, achando que está sendo racional, mas na verdade não está sendo racional, tá? E aí é que ele entra no tema que justamente eu acabei de comentar, que é a falsa racionalidade. E aqui ele cita o exemplo dos problemas ambientais. Então, gente, em nome do progresso, em nome do desenvolvimento, a gente fez a agricultura crescer, a humanidade hoje produz alimento por incrível que pareça, para alimentar a Terra quase 4 vezes, né? A gente tem alimento para todo mundo, mas, por exemplo, ainda no mundo morre gente de fome. Isso é uma contradição, né? Nós produzimos alimentos suficientes para toda a humanidade pelo menos 4 vezes, e a gente tem gente que morre de fome. Mas a nossa agricultura moderna, a nossa agricultura que produz, a nossa agricultura que hoje tem o transgênico, a nossa agricultura que faz
faz maravilhas, gera problemas ambientais, gera problemas globais, gera poluição dos rios, gera o envenenamento da terra, gera a morte de espécies, a extinção de espécies, as queimadas, a destruição, o aquecimento global, enfim, né? Então, e às vezes a gente acha que está sendo racional. O desenvolvimento da energia nuclear, que já foi utilizado para destruir cidades através da bomba atômica, né? Que é um produto que nasceu dessa ideia e que acabou matando milhares de vidas em Hiroshima, Nagasaki, na Segunda Guerra Mundial, enfim, o desenvolvimento de armas, enfim. Né? Então, a gente tem o século XX, viveu sob o domínio da pseudo-racionalidade. A palavra ficou agora super cheia de R aqui, né, com o fim do hífen, mas a pseudo-racionalidade, que se presumia ser a única racionalidade, mas atrofiou a compreensão, a reflexão e a visão em longo prazo. Sua insuficiência para lidar com os problemas mais graves constitui um dos mais graves problemas da humanidade. Né? E isso é verdade. Hoje, quais são os graves problemas da humanidade? A questão ambiental é uma. A gente tem feito coisas que realmente nós estamos com dificuldade em lidar com essas situações. Exemplo, aquecimento global, poluição, são alguns dos problemas. E muita coisa que nós temos hoje foi em nome da racionalidade, que na verdade se tornou uma espécie de, como ele diz, pseudo-racionalidade, né? Em nome do progresso se cometeram terríveis atrocidades. E aí, porque a gente não consegue pensar essa questão complexa que é o ser humano, como ele diz, que tem multidimensões, e às vezes em nome do poder, em nome da ganância, em nome de uma pseudo-racionalidade, a gente comete verdadeiras irracionalidades. Basta pensar a guerra, basta pensar o que a gente faz com os rios, o que a gente faz com as florestas, o que a gente faz com o nosso planeta, né? Talvez um ser vindo de outro planeta, se olhasse as atrocidades que a gente comete com o planeta Terra, em termos de envenenamento de água, em termos de destruição de florestas, de extinção de espécies, certamente este ser não veria nisso racionalidade. Mas por quê? O nosso pensamento, conforme diz o autor aqui, não consegue entender essa questão global, essa questão complexa, essa questão multidimensional, porque a nossa educação é fragmentadora do conhecimento. Disso, segundo Morin, resulta um paradoxo. Né? Todo mundo sabe aqui o que é um paradoxo. Né? O século XX produziu avanços gigantescos em todas as áreas do conhecimento científico, assim como em todos os campos. Opa, mudei aqui. Volta. Em todos os campos da técnica. Ao mesmo tempo, produziu nova cegueira para os problemas globais, fundamentais e complexos. E essa cegueira gerou inúmeros erros e ilusões, a começar por parte de cientistas, técnicos e especialistas, os chamados especialistas, aqueles que sabem tudo. E a gente vê, como Morin diz, que isso é uma cegueira. Né? Me lembra até... Opa, meus slides agora pularam todos aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos nos achar aqui. Opa, gente, caiu aqui. Eu vou voltar, calma. Vamos voltar para lá. Isso acontece. Certo?
Então, assim, essa cegueira, né, que ocorreu e que gerou essa falsa racionalidade, tá? Então, gente, a gente precisa pensar na educação fugindo dessas questões. Quando ele fala de cegueira aqui, eu lembro de um livro que é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, um livro fantástico. Se você não leu ainda, gente, você precisa ler Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro muito bom, muito fantástico, desse autor português José Saramago. Então, para a gente finalizar, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a essência desse capítulo 2, o conhecimento pertinente, que o Mohan vai falar dos principais pontos que ele coloca lá, do complexo, do multicultural, do global, do contexto, que você tenha entendido essa crítica dele à hiperespecialização, que gera uma cegueira, segundo ele, e que a educação precisa avançar nesse sentido de não compartimentar o conhecimento, de não dividir e fragmentar o conhecimento. Tá bom, gente? Espero ter ajudado aí vocês a entenderem. Recomendo que leiam esse livro, né? É um livro bastante interessante para a gente entender os 7 saberes necessários para a educação do futuro. Obrigado, gente. Até uma próxima aula.